São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precitude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Amado filho, amada filha, a citação é Salmo 89, versículo 15. Salmo 89, versículo 15. Como eu disse, eu vou ler aqui a Bíblia da CNBB, que é a Bíblia que nos guia, a nossa Bíblia, né, como o Monsenhor Jonas nos ensinava, mas eu vou trazer outras traduções também, porque, como eu disse, a Bíblia é versátil, né, ela foi escrita em grego e em hebraico, Antigo Testamento em grego, e o Novo em hebraico e o Novo em grego, né? Claro, tem partes do Antigo Testamento, da Bíblia de 70 que também estão em grego, mas, em geral, o Antigo em grego e o Novo em hebraico. Então, ela traz possibilidades de tradução, né? E cada tradutor vai escolher a que melhor lhe aprover. Então, eu vou ler da CNBB e depois eu vou trazer a abordagem que eu quero enfatizar. Justiça e direito são a base do teu trono. Misericórdia e fidelidade precedem a tua face. Uma tradução que eu vou usar, que é uma tradução antiga, de uma Bíblia que era muito comum antigamente, 50, 60 anos atrás em Portugal. Ela diz o seguinte: justiça e direito são a base do seu trono, compaixão e verdade precedem a sua face. Compaixão e verdade, ou, nessa tradução, misericórdia e fidelidade. Que a palavra fidelidade do hebraico, ela pode ser traduzida também como verdade. Na verdade, o termo antigo ele podia ser traduzido das duas formas, né? Verdade e fidelidade, porque em Deus a fidelidade é uma verdade, ele não se contradiz, e a verdade é que ele é fiel para sempre, né? E misericórdia também é a tradução como compaixão. Então eu quero enfatizar esses dois aspectos que são chamados por Santo Tomás de Aquino de atributos de Deus, né? Existem alguns atributos divinos. E dois atributos que eu quero enfatizar, eu sei que tem ainda a justiça e o direito, mas eu não vou falar de todos, quero escolher esses dois da segunda parte do versículo. Compaixão e verdade são atributos de Deus que eu quero enfatizar. E por que eu quero enfatizar isso? Como o padre partilhava ainda há pouco, eu cheguei ontem à noite em casa, 10 da noite de Roma, porque eu estava no jubileu dos influenciadores digitais. Foi um movimento lindo. A igreja reuniu, gente, influenciadores, missionários digitais, né, de mais de 70 países. Sabe, padres, missionários, jovens que estão evangelizando pelas redes sociais, né? E ela disse, chancelando, olha, eu quero que vocês estejam aí, é importante, reconhecemos que o mundo mudou, a comunicação mudou, quem tem filho, quem tem adolescente em casa, sobrinho, sabe o que eu estou falando, né? Eles não assistem mais televisão ou meios regulares, antigos de comunicação como nós assistíamos. E uma coisa que norteou todo o jubileu, que me chamou muita atenção, foi o discurso do Papa. Tiveram outros cardeais, né? Líderes ali, o presidente do Dicastério das Comunicações, mas o Papa fez um discurso no qual ele falou o seguinte, que a postura do evangelizador, seja na rede social, ou seja na sua vida como um todo missionário, precisa ser marcada por duas realidades. E quais são as realidades que o Papa falou? Verdade e compaixão, que é o que eu estou falando aqui, que é o que o Salmo traz. E me tocou tanto porque eu falei, gente, no meio de tanta informação que a gente tem, né, a gente acaba muitas vezes se esquecendo o óbvio. Deus quer que nós vivamos na verdade e na compaixão. Isso, claro, estou falando do jubileu, que foi maravilhoso, no contexto da evangelização nas mídias sociais, óbvio, porque é um lugar de polarização, é um lugar de xingamento, é um lugar de fake, né? A pessoa, muitas vezes, muitas coisas falsas, ela é conduzida pelo algoritmo e não pelos princípios cristãos católicos, né? O algoritmo das redes sociais ali, que querem ditar a regra do que a gente posta e do que a gente não posta. Mas isso serve para a vida toda da gente. Sabe? E eu fiquei com essas palavras do Papa ruminando ao longo dessa semana, vou ser sincero. E ontem, quando eu me preparava para o programa, eu falei, isso mexeu tanto comigo que eu tenho certeza que vai mexer também com as pessoas. Porque, veja bem, a finalidade da vida cristã é a gente ser o quê? Outros Cristos, é a gente imitar Deus. É a gente incorporar o caráter de Deus. Não é verdade? Isso é ser santo. É deixar de ser um pouco como eu, com a minha mesquinhez, com o meu orgulho, com as minhas más tendências e começar a ser um pouquinho mais como Jesus. E para ser como Deus, eu preciso incorporar as características da personalidade, dos atributos de Deus, né? Do caráter de Deus. E dois atributos do caráter de Deus são verdade e compaixão.
Verdade, eu quero falar sobre cada um desses. Aqui, como eu disse, a CNBB traz misericórdia e fidelidade, mas eu estou usando essa outra tradução mais antiga que escolheu traduzir como compaixão e verdade. Verdade e compaixão. O cristão precisa agir com verdade, mas também com compaixão. Com compaixão, mas também com verdade. Eu quero falar primeiramente da verdade. Você sabe que uma verdade sem compaixão machuca, não é? Mas uma compaixão sem verdade engana, aliena. Então nós precisamos dessas duas realidades, verdade e compaixão. E o cristão é chamado a viver a verdade, sabe? Então eu já quero deixar bem claro, né? Jesus disse lá, olha, quando eu citar outras passagens, não é para você abrir, não é para você anotar. A passagem que eu citei, que norteia a pregação, é Salmo 89:15. As outras eu só estou citando para fundamentar biblicamente o meu pensamento. Então não precisa anotar, o padre falou rápido. Não, é a primeira passagem, o resto é fundamentação. Então você vê que Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, o que é viver na verdade? É entender que a verdade não é um conceito, não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, ponto. Então, o que é viver na verdade? É viver Jesus. É incorporar, como eu já dizia, o pensamento de Jesus. É assumir Jesus, é viver em Cristo e como Cristo. Porque o mundo de hoje, falando de verdade, esse é um conceito filosófico também, não só teológico, né? O mundo de hoje relativiza a verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim. Quantas vezes a gente ouve, os católicos ensinam essa verdade, mas eu não acredito. Por quê? Porque no fundo, existe uma preguiça moral. É muito mais fácil eu dizer que não existe uma verdade absoluta, porque daí eu não preciso me dobrar diante dela, eu não preciso segui-la. Eu invento, para minha conveniência, a verdade que me é mais agradável. Não é verdade para mim ir para a missa. Mas você não é católico batizado? Não ir à missa no domingo é pecado mortal, você pode perder a sua salvação. Mas eu prefiro ir para a chácara, eu prefiro dormir até meio-dia. Essa verdade subjetiva que as pessoas inventam, cada um cria a sua verdade, né? No fundo é uma desculpa para a preguiça moral, né? Porque quando você assume a verdade do Evangelho, você tem que mudá-la, mudar a sua vida. Você tem que se desacomodar, né? E como dizia C.S. Lewis, o grande escritor cristão do século XX, né, em inglês, ele dizia, olha, se você diz que Cristo não existe, que Deus não existe, você tem que provar, porque é difícil. Agora, se você reconhece que Ele existe e não é Deus e você não segue, você é um louco, você é doido. Mas você está reconhecendo que o cara é Deus e não segue, você é maluco. Então, muitas pessoas preferem, não é verdade para mim. Por quê? Porque assumir a verdade pressupõe renúncia, pressupõe mudança de vida. Então, o preguiçoso vai relativizando. Não aceito. Não, mas existe uma verdade absoluta, sim. Deus se fez carne e habitou entre nós em Cristo. Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele revela a verdade do Pai. Então, a verdade é Jesus. E submeter-se a Jesus é submeter-se à verdade. É viver a verdade. Você sabe que muitos até conhecem a verdade, que é Jesus, mas escolhem viver na mentira, na hipocrisia, nos disfarces, na aparência. O que é viver a verdade? É ser íntegro. A palavra íntegro, vem do latim, quer dizer inteiro, né? O que é uma pessoa inteira? É uma pessoa que é o mesmo no público e no secreto. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que ela é a mesma pessoa no secreto e no ambiente público. Porque às vezes tem uma pessoa que ela é um ótimo cristão, um ótimo missionário no público, mas no secreto só Jesus. Todos nós, claro, é uma luta. Mas tem pessoas que se entregam à hipocrisia, né? Hipocrités do grego quer dizer essa máscara, né? A pessoa vai colocando uma máscara e vivendo na mentira. Fala o que dá aplauso. Tem muita gente que começa a fazer conteúdo cristão, mas nem reza, nem é cristão, porque está tendo curtida, está tendo seguidor. Por isso que o Papa lá e os cardeais, né, o cardeal Parolin, o padre Spadaro, também jesuíta, especialista em comunicação, fez uma ministração fantástica dizendo que, olha, a rede social também, o grande risco dessa rede social é a falsidade e a superficialidade. Claro, a igreja disse, vocês precisam estar lá, nós queremos que vocês usem, não é para fugir, não é para dizer que é do diabo, a gente reconhece que o mundo mudou, mas estejam nas redes sociais com verdade. Seja na rede social o missionário que você é no privado. Seja missionário, fale a verdade, seja íntegro, né? Seja inteiro. Agora a pessoa começa a postar versículo bíblico, né? Olha, o diabo não tem medo dos versículos bíblicos que você posta, ele tem medo da coerência da sua vida, da sua humildade, da sua conversão, da sua santidade, não é?
Verdade, verdade. Não fazer só o que o algoritmo está entregando, o que as pessoas querem ouvir, para agradar, mas ser inteiro, ser íntegro. Temos que viver a verdade, gente. Temos que assumir o Cristo integral. Tem muita gente que até gosta de Jesus, que até se torna católico, se torna evangélico, mas vive um cristianismo multifacetado, ou seja, esse aspecto de Jesus que não me incomoda tanto, que não me pede para mudar tanto, esse eu aceito. Mas o Jesus que fala de renúncia, não, isso aí é coisa dos católicos. O meu Cristo ressuscitou. Mas a ressurreição não anulou a cruz, tá? Pelo contrário, as duas realidades são realidades que são interligadas no cristianismo. Sabe? A cruz precede a ressurreição e prepara a ressurreição, pré-anuncia a ressurreição, e a ressurreição coroa a cruz. E quando você vive um processo de ressurreição, tenha certeza que o caminho do cristão ele é pascal, ele é cíclico. Hoje você está na glória, semana que vem você vai experimentar a cruz, e depois você vai para o Calvário, depois você ressuscita de novo. A nossa vida cristã é sermos peregrinos, como disse o Papa, da esperança, seguindo esse Jesus que viveu o seu mistério pascal, vida, paixão, morte e ressurreição. Vida, paixão, morte e ressurreição. Essa realidade também se encarna na nossa vida. Agora, não, eu só sou o Cristo da glória, eu só o Cristo da prosperidade, eu só sigo, o Cristo da prosperidade, da glória. Esse é o Cristo pela metade, é o Cristo multifacetado. O Papa dizia, nós devemos viver e anunciar o Cristo inteiro. Verdade. Não troque a sua integridade por aprovação, seja nas redes sociais e seja em qualquer ambiente. O que acontece muito hoje é que a pessoa troca a integridade, os princípios, a verdade por aplauso. Eu vou ser sincero, a gente que é padre, né? Isso acontece muito nas minhas redes sociais e às vezes no meu programa. Para ser feliz, que eu apresento todas as terças à noite, às 8 pela TV Canção Nova. Esses tempos atrás eu falei na minha rede social, não foi no Instagram, um assunto assim meio polêmico não, um assunto meio cristão, né? Porque Cristo também tem assuntos que para esse mundo são polêmicos. Por quê? Porque a gente se afastou tanto da verdade, a gente está tão secularizado que a verdade da fé nos agride muitas vezes. Uma mulher ficou revoltada e mandou mensagem, onde já se viu você falar isso, você não tem compaixão. Aí eu respondi assim para ela, minha filha, eu sou um padre católico, o que você esperava encontrar na minha rede social? Receita de pão de queijo, receita de bolo de fubá? Se você não quer me seguir, segue a outra, eu sou padre católico e vou falar da verdade católica. O que você esperava de mim? Eu fiquei admirado, eu não sei o que a pessoa espera. Uma coisa é você ir na padaria e quer dizer, uma padaria que os caras só vendem pão e querer achar uma melancia e ficar bravo porque o padeiro não está vendendo melancia. Minha amiga, vai para quitanda, né? Pelo amor de Deus, vai comprar fruta. Na minha rede social você vai encontrar conteúdo católico. Se você não gosta, eu digo, para de me seguir, tranquilo, não tem problema. Mas eu não vou me alienar para agradar você, sabe? Porque meu compromisso não é com você. Em primeiro lugar, meu chefe está lá em cima. Mas chega esse nível de... O que você queria que eu falasse o quê? Receita de bolo, somente coisas lindas, bonitas, leves? Não, eu vou falar com leveza, com alegria. Às vezes você está dando uma paulada, dá uma risadinha, né, na homilia, vai ficar mais fácil, a faca entrar com mais facilidade. Muda de vida, cachorro, e dá uma risadinha, né, tal. Mas você tem que anunciar a verdade. Não dá. Ainda mais a gente como sacerdote, como missionário. Seria maravilhoso falar só o que é agradável, mas a minha consciência não vai me deixar e eu não posso. E você também não pode. Estou falando de rede social porque eu estou, né, com toda essa motivação do que eu vivi lá em Roma, mas isso serve para qualquer área da nossa vida, gente. Seja íntegro. E ser íntegro não é ser mal educado, porque tem gente também que é grosso e fala, eu sou verdadeiro. Não. Na verdade cabe educação, na verdade cabe gentileza, na verdade cabe a hora certa de falar. Não confunda grosseria e falta de educação com sinceridade. São coisas distintas. Falta de educação e grosseria são pecado. Verdade é uma virtude. Tá? Ser sincero, ser íntegro são virtudes. Mas, claro, é preciso saber falar, mas ser da verdade. Não permita a sua vida ser construída na mentira, sabe? A mentira nos aprisiona, gente, sempre. A mentira sempre escraviza, mas a verdade liberta. Como nós somos livres, como Deus nos criou para ser, a verdade tira fardos das nossas costas, sabe? A verdade nos liberta da culpa, nos liberta da vergonha, nos liberta da condenação. Às vezes a gente vai mentindo tanto que a nossa vida vai se embolando. Pega dinheiro de um e mente, pega dinheiro do outro e começa a pagar juro para todo mundo. Ei, vem para a verdade. Chega lá naquele rapaz e fala, olha, estou devendo mesmo, não nego. Vou combinar com você, vou pagar em tantos meses. Mas resolve a sua vida. Pegou uma coisa do outro emprestado, devolve. Para de mentir para sua esposa. Aconteceu, eu estou mentindo até hoje. Seja verdadeiro, verdadeira, sabe? Venha para a verdade.
A verdade nos santifica. Em João 17:17, Jesus disse: santifica-os pela verdade, Pai. A minha palavra, a tua palavra é a verdade. Né? Quando a gente vive na verdade, que é a palavra de Deus, nós vamos sendo santificados. A verdade vai tirando de nós o mundanismo. Você sabe que é muito complexo, né? A gente não percebe mais o secularismo, vai entrando na nossa mentalidade. O jeito do mundo. Nós não temos que trazer o mundo para a igreja, nós temos que levar a igreja para o mundo. A verdade do Evangelho, ela incomoda, mas ela salva. Talvez o que está fazendo a sua vida está pesada, filho, filha, é um tanto de mentiras que você foi, sobre as quais você foi construindo a sua vida, né? Tem um poema da Clarice Lispector que ela dizia, eu acho tão interessante, não tem nada a ver com o conceito religioso, mas eu acho interessante citar. Clarice dizia que, cuidado quando você for tirar uma mentira da sua vida, que talvez ela é o alicerce que sustenta toda a vida. Claro, ela falou ali do jeito poético, literatura, né? Mas eu acho isso triste e verdadeiro muitas vezes. A pessoa, ela constrói a vida dela tendo como alicerce, fundamento, mentiras. Então, se for para cair, derruba de uma vez esse negócio, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E recomeça do jeito certo. Recomeça na verdade, recomeça assumindo suas fraquezas. A gente tem que ter verdade para reconhecer a nossa miséria, sabe? Para reconhecer que não vem de mim o que é bom, né? Você sabe, ontem, aniversário da minha ordenação, eu rezei muito, lembrei muito daquela passagem. Acho que todo padre vive isso, né? Que diz que nós trazemos um tesouro em vasos de barro, né? Todos nós, óbvio, missionários, batizados, mas na vida do sacerdote eu acho que isso é maior, porque de fato é um tesouro, né? Você põe a mão no pão, o pão vira corpo de Cristo, sangue de Cristo, né? E é um tesouro no vaso de barro. Então, ter a verdade de reconhecer, não sou eu. Né? Quando uma pessoa me elogia, eu fico pensando, essa pessoa devia passar uma semana comigo lá na Casa 10, né? E digo sem qualquer demagogia, não sou eu. E nós somos tão humanos, como a Patrícia dizia, como qualquer um de vocês. Estamos cansados, estamos doentes, temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas, também perdemos a paciência, né? Então, reconhecer a minha miséria, reconhecer, eu tenho um tesouro sim, mas é num vaso de barro, ou seja, não vem de mim. Essa verdade liberta, né? Como São Francisco dizia, a humildade é a verdade. Reconhecer o que eu não tenho, me falta, mas reconhecer também o que Deus me deu. Deus me fez bom nisso, Deus me deu capacidade de atingir aquele objetivo. Verdade, sabe? Ter a verdade também, assumir a verdade, sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? Viver a verdade tem a ver também com se reconciliar com a realidade. Reconciliar-se com a sua realidade financeira. Talvez você queria mais e não pode. Tem uma passagem que diz, né, não busque o que é elevado demais para ti, né? Você queria comprar algo, viver algo, dar isso para sua família e não consegue. E hoje em dia, o problema de hoje em dia é que nós temos muito acesso à informação. O problema não, a bênção, mas o ter acesso à informação não significa que você vai ter tudo o que você quer. Você descobriu pela internet que o perfume importado é 500 vezes melhor que o do Brasil, mas às vezes você não tem dinheiro para comprar. Então a informação vai te causar ansiedade. E não aquisição, né? Não, eu sei que é melhor, mas tudo bem, sabendo que é melhor, eu ainda não consigo comprar. Muita coisa eu sei que é boa, né? A gente vai para outro país, mas não quer dizer que eu sei que eu vou voltar com a minha mala cheia, pelo contrário. Mas verdade, reconciliar-se com a verdade. Sua verdade financeira, a verdade do que dá para acontecer, adaptar-se à verdade, à realidade. Porque, como dizia o Monsenhor Jonas, teve um retiro do compromisso, acho que foi em 2005, que o Monsenhor Jonas, nosso pai fundador, na época pregou, ele ainda estava começando ali a ficar doentinho, mas estava vigoroso, né? E ele dizia, olha, Deus está na realidade e em nenhum outro lugar. Deus está no que acontece. Ou seja, a gente tem que parar com essa alienação, mas minha irmã tem, mas devia ser assim, mas eu não devia ter casado com fulano, minha mãe falou, meu amigo, minha amiga, a vida que você tem é a vida que você tem. Na realidade onde você está, Deus está. E aí Ele vai se manifestar. Então reconcilie-se com a verdade. Tá? Você queria um príncipe, casou com um ogro, ou vice-versa. Você queria morar numa mansão e está morando numa cabana. Reconcilie-se com a verdade da realidade. Não é para... então, padre, vou me acomodar assim e morrer assim? Não. Você vai lutar para melhorar. Mas assumir a realidade, a verdade do momento. Né? Reconciliar-se com a verdade, por exemplo,
do envelhecimento, né? Como é difícil quando a gente está envelhecendo, quando você percebe que você não é mais o centro das atenções, porque é a pessoa jovem, bonita, todo mundo chega, ai que bonito, ai que lindo, ai que legal, você é o centro. Você vai envelhecendo, você não é mais o centro das atenções, você não tem mais a beleza, você às vezes não tem condição de se cuidar do jeito que você gostaria, né? E vão aparecendo as rugas, e vai aparecendo isso, aquilo, outro. Reconciliar-se com essa verdade e mudar o sentido que você dá para as coisas. Agora, talvez não é o momento de você valorizar somente aquela roupa, aquela aparência, mas valorizar a sabedoria, a fé, a maturidade que você adquiriu, a experiência. E se passou todo esse tempo e não adquiriu maturidade também, minha filha, meu amigo, vamos pedalar, né? Porque diz o livro de Provérbios que a pior desgraça dos cabelos brancos é a pessoa que envelhece sem amadurecer. Envelhece e continua agindo que nem um adolescente, mimado. Envelhece e não reza, não tem capacidade de resiliência, não sabe suportar o sacrifício por um bem maior, né? Então, assuma a verdade, eu estou envelhecendo, eu não sou mais aquele garotão, aquela garotona, né? Eu não tenho mais aquela beleza que me deixava como centro das atenções. Ai, padre, é tão difícil envelhecer. Mais difícil é para quem não envelheceu. Por quê? Porque morreu antes, né? Se você está envelhecendo é porque você está vivo, criatura. Não é verdade, né? Ah, eu não quero envelhecer, então morre com 30. Né? Não, padre, eu não quero. Então para de falar o que você não pensa para falar, né? É a vida, mas é a verdade, né? Valorizar outras coisas. A verdade no que você diz, né? A verdade no que você sente. Não fica dizendo mentira para as pessoas. A verdade para se reconciliar, como eu dizia, com a realidade, com a vida. Não criar um personagem, né? Não, a minha vida é a minha vida. E Deus me ama nessa realidade que eu estou vivendo. Deus me ama na minha circunstância. Deus está, como eu disse, na realidade e somente na realidade. Padre, mas a realidade hoje é dura. Mas abrace a sua cruz, carregue a sua cruz e dê um novo sentido. Talvez a sua realidade não é nada do que você tinha projetado nas suas expectativas há 10, há 20, há 30 anos atrás, mas é nessa realidade que Deus está. E eu digo para você, muitas coisas do que a gente já pediu a Deus estão escondidas nas coisas que a gente já tem e a gente ainda não percebeu. Sabe? Muito do que a gente pede já está diante de nós. É controverso, mas é verdade. Muito do que a gente já pediu está diante de nós. Quando a gente abraça a realidade, a gente vai vendo. Talvez aquela pessoa com a qual você é casada não é o que você pediu, mas é o que você precisa. Você vai percebendo. Desinstala você, te tira do orgulho, te faz mais humilde, te faz mais paciente. Porque Deus não vai te dar uma pessoa para você casar para corresponder a todos os seus caprichos. Ele vai te dar uma pessoa para você casar para te levar para o céu, minha filha, meu filho. Para tirar o melhor de você, para tirar virtudes de você. Porque se fosse uma pessoa que diz amém, está tudo lindo, né? É que nem muitas vezes eu, com todo carinho, mas sendo bem honesto, às vezes eu atendo as mulheres, né, mais velhas e tal, e falam, ah, meu marido não faz assim, não faz assado. Eu falei, eu já sei quem vai fazer totalmente o que você está esperando que seu amigo faça. Quem? Eu falo, sua amiga. Porque o teu marido é homem, minha filha. A gente pensa diferente. A gente age diferente. Não é por mal. Se Deus nos criou assim, tem que ter um porquê, né, Jesus? Ai, mas ele não me escuta, né, tal, ele não me dá atenção. É que nem, eu fico admirado, quando eu era responsável de missão, eu demorei, Val, para entender isso. Que às vezes, né, eu era responsável de missão, e vinha uma irmã falando assim, olha, padre, a menina lá de casa, tal, aconteceu isso na minha casa, eu não estou bem. No outro dia eu mudava ela de casa, ela ia brigar comigo, por que você mudou? Mas você não falou que tinha um problema, o homem quer resolver, né? Eu falei, não, eu só queria que você me escutasse. Eu falei, tá bom. Aí eu fui aprendendo, a gente tem que amadurecer, né, sacerdote? Com o tempo vai amadurecendo, né? Não, eu só digo, tá bom, ai, que bom, filha, vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar uma bênção, deixa eu rezar por você. Tá bom, era isso, né? Mas às vezes você está querendo que seu marido haja como a sua amiga, minha filha. E se ele começar a agir como a sua amiga também, aí é difícil. Esse é assunto para outros momentos, né? Aí talvez ele, sei lá, vamos lá, para frente. Primeira coisa é a verdade, né? O padre já está dizendo. A segunda coisa, segundo atributo de Deus que a gente tem que incorporar na nossa vida, verdade, mas a compaixão. Compaixão. Verdade sem compaixão é soco na cara, é machucar. Compaixão sem verdade é enganar, sabe? Então nós precisamos também da compaixão, que é um atributo de Deus, como eu li aqui no Salmo. Compaixão e verdade precedem a sua face, né? O que é compaixão? A palavra vem do latim compassio, mas se você dividir, né, no português mesmo, o prefixo e a palavra, né, você entende, né? Com plus mais paixão, padecer com alguém. É você sofrer a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro.
Não é só sentir pena, mas é sofrer com. Lembra daquela passagem? Alegrai-vos com os que se alegram, né, São Paulo? Chorai com os que choram. É você se colocar no lugar do outro. Uma palavra que está muito na moda, mas que é muito importante, é ter empatia. Que é uma coisa que nós cristãos estamos cada vez menos tendo, né? O Papa dizia lá no Jubileu, olha, vocês na rede social, vocês têm que construir pontes, não muros. Ter compaixão, mas a pessoa pensa diferente de mim. Tudo bem, então vamos queimar, né? Quem pensa diferente, quem não reza como eu. É assim que você quer agir? É isso que você entendeu que é ser cristão? Porque, gente, dá curtida falar mal dos outros, dá curtida falar mal de padre, dá curtida falar mal de líderes. Isso faz você famoso, te dá dinheiro, né? Para quem vive disso como um negócio. Mas é isso que é ser cristão? É por aí? É assim que você quer seguir? Não é isso que Deus quer. Não é. Deus quer que nós construamos pontes, que nós saibamos ouvir as pessoas. Porque a rede social dá uma macheza, né? O cara não está olhando no olho do outro, xinga e briga, sabe? E o outro que nem leu direito o que você escreveu, xinga e começa a vir aquela confusão, né? E o vídeo vira viral, né? Se torna um viral, né? Sabe? Mas Deus quer que nós sejamos compassivos. Nas nossas redes sociais, obviamente, mas no nosso dia a dia, no trato. Que a gente tenha mais empatia. Você sabe que esses dias eu fiz a experiência de perguntar para 3 pessoas o que elas acharam de uma pregação. Você sabe que as 3 pessoas, na análise da pregação, elas só pensaram nelas. Olha, eu não gostei disso porque eu estou sofrendo isso e a pessoa não falou. Olha, eu gostei disso porque é o que eu queria ouvir. Daí, depois que eu conversei com as 3 pessoas, eu falei assim, então a medida é só vocês. Vocês não pensaram que aquela ideia poderia ajudar uma pessoa que tinha depressão? Vocês não pensaram que aquele versículo poderia ajudar uma pessoa sofrendo no casamento? Ai, não, padre. Eu falei, então o mundo é só você. A gente está tão ensimesmado, tipo assim, eu não gosto daquele pregador, porque ele não falou o que eu queria ouvir. É que nem às vezes a gente vai conduzir um retiro, né? Tem os que estão muito adiantados, que querem só conteúdo sólido ao extremo, tem os que estão chegando agora, o que está chegando agora quer que seja só historinha, o que está há muito tempo quer que seja só oração. Ninguém se coloca no lugar do outro. Tudo bem, eu estou nesse nível, mas tem gente que está num nível inferior. Então, o padre não pode pregar só para mim, ele tem que falar com o outro. Talvez eu só quero fundamento filosófico e teológico, mas o outro precisa de uma brincadeira, de uma historinha, para ele ser inserido, porque ele chegou na igreja há um mês, ele não entende. Mas a gente só olha para a gente. O pregador bom é o que fala o que eu quero ouvir, a pessoa boa é o que me agrada, é sempre eu sou a referência. A referência não é você e não sou eu, é Deus. Depois o outro, depois eu. Isso é cristianismo, se chama cristianismo. Mas eu só olho para mim. Mas Jesus, gente, ele era o contrário. Ele foi descansar, está lá em Mateus 9, a partir do 36. Não abre, só estou citando, como eu já disse. Jesus foi num lugar secreto, solitário, para descansar com os discípulos, porque ele tinha pregado o dia inteiro e rezado a noite inteira. Ele chegou lá, o que ele encontrou? Uma multidão esperando. E o que o versículo diz? Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. E começou a curá-las, e começou a falar com elas. A compaixão de Jesus era ativa. Não era só sentia, ele sentia e fazia. Não é? Ele se colocava no lugar daquelas pessoas. Claro, a gente tem que respeitar a gente mesmo, a gente tem que respeitar o nosso descanso, óbvio, mas a gente tem que saber se sacrificar pelo outro. Isso é compaixão. Saber se colocar no lugar das pessoas. Eu fico admirado, às vezes, como a gente vai ficando egoísta. É até uma coisa engraçada, mas eu peguei birra disso, Val, a gente que vai para a peregrinação. Eu fico admirado. Tem 500 pessoas no aeroporto. A pessoa lembra de uma coisa, ela para e fica 500 pessoas atrás. Eu sempre, quando eu estou com o grupo, eu falo, filho, para à direita, fica no canto. Simples, assim, uma coisa básica, mas tipo assim, tem mais gente que está atrasado para voos. Mas para no meio e fica ali, não, eu parei, porque agora eu quero pensar. Então, e o universo que está atrás de você, criatura? Você entendeu que tem mais gente no mundo? Isso é uma coisa, eu não sei, acho que é cultura. Todo grupo que eu vou, eu fico pregando no pé do início ao fim. Você parou na rua, fica no canto, deixa as pessoas passarem. Está na escada rolante, fica à direita, deixa as pessoas que estão com pressa. Tem gente que vai tá indo para o velório da mãe, talvez, entendeu? Não, mas a gente não se põe no lugar. É uma coisa pequena, banal, mas isso reflete uma mentalidade. Eu sou a prioridade. Eu não gostei. Talvez você não está gostando dessa pregação, mas por quê? Porque alguma coisa em você não está servindo, mas talvez o marido do seu lado aí está servindo para ele. Sua criança está servindo. A gente como pregador, como padre, a gente tem que pensar, eu estou aprendendo a pensar em todo mundo. Porque para mim, eu só estaria aqui falando de teologia, a gente estaria falando de Santo Tomás e tal, mas eu não estou pregando para mim, né? Ou talvez para você que já tem uma caminhada, né?
Você quer coisas profundíssimas, mas tem 10 que tem uma caminhada e tem 1 milhão que não tem. Eu vou pregar só para você, né? Não dá, a gente tem que eu estou dando exemplos, né? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Compaixão, padecer como eu disse, a compaixão levava Jesus à empatia, a tocar nos outros, a entrar no sofrimento dos outros, né? Você tem olhado ao seu redor com compaixão? Ou você e eu, talvez, eu também me coloco, tá? Não sou modelo para isso, mas ou será que a gente está anestesiado só pelo nosso mundinho, os nossos problemas? Benditos as pessoas que, além de ver o próprio sofrimento, veem o sofrimento do outro. E você sabia que o nosso sofrimento, filho, filha, ele fica mais leve quando nós aprendemos a enxergar o sofrimento dos outros. Mas a gente só luta pela nossa classe, por aquilo que a gente quer muitas vezes, né? Entender o sofrimento de quem está passando por um tratamento, por uma doença, de quem está vindo de um divórcio, de quem perdeu alguém, de quem está chegando na caminhada agora, o sofrimento até de quem caiu e está lutando para se levantar. Mas a gente está aprendendo muito a ser juiz, né? Mas Deus não te quer como juiz. Deus te quer como bom samaritano. O juiz é Jesus. Só Ele vai sentar no trono. A postura minha e sua é a do bom samaritano. É isso que Jesus pede de nós. Você já viu alguma passagem bíblica de Jesus falando: julguem os seus irmãos e definam quem vai para o céu ou para o inferno? Não tem. Mas tem muitas passagens bíblicas dizendo: cuide do pobre, tenha misericórdia, seja um bom samaritano. O bom samaritano viu o homem no chão, à beira da morte, parou, cuidou. E a Bíblia não fala se aquele homem que estava à beira da morte era uma pessoa boa ou ruim. Não. O bom samaritano, que era desprezado, ele parou e cuidou daquele homem, levou para a hospedagem, né? Pagou. Então, a gente tem que ter compaixão, gente, em várias esferas da nossa vida, com atitudes, com palavras. Um elogio, uma mensagem, uma palavra de conforto quando você vê que o outro não está bem, né? Às vezes o outro está começando algo, está começando um emprego, está inseguro, né? A gente consegue ver. Uma palavra de conforto. Mas também compaixão com ações concretas, ajudar alguém financeiramente, visitar um doente, dar atenção a alguém que sofre, visitar um idoso. Como os idosos estão sofrendo hoje em dia? Por quê? Porque essa geração de agora, com tanto celular, os netos não têm mais paciência para conversar com os avós e avós. Os filhos, às vezes, não conseguem ficar 1 minuto, 5 minutos com o pai e com a mãe, você mexendo no celular, né? Dá atenção, né? Dá atenção, tendo compaixão, sem esperar o reconhecimento, né? Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez, né? Temos que viver a compaixão, gente, sem alimentar polarização. Porque o mundo está polarizado, e claro, a gente tem que dizer a verdade, mas diga a verdade de forma respeitosa. Diga a verdade, lembrando que o outro lado, a pessoa que pensa diferente de você, é também alguém por quem Cristo morreu. É também alguém que Cristo derramou sangue por essa pessoa. Claro, algumas vezes a gente tem que ser mais combativo, tem sim. Algumas vezes a gente tem que ser mais confrontativo, tem sim. Mas, gente, a verdade sem compaixão é um peso, é uma mentira, é uma agressão. E a compaixão sem verdade é uma mentira também, que aliena, né? Que o Senhor nos ajude a viver esses dois lados da moeda, a incorporar isso no nosso comportamento diário, para de fato lutarmos para sermos outros Cristos. Senhor, eu te peço, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, vem nos batizar no Teu Espírito, Senhor, vem falar conosco, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar agora a cada mente, a cada coração. Vem tirar de nós a resistência, vem tirar de nós o orgulho, vem tirar de nós a vaidade, vem tirar de nós a prepotência, nos faz humildes para viver a verdade, corajosos para testemunhar a verdade, e nos dá também a coragem da compaixão, da empatia, do amor concreto, Senhor. Que nós saibamos dizer a verdade, mas com a compaixão, com autoridade, mas com compaixão, Senhor. Sem querer definir quem vai para o céu ou para o inferno, nós não somos juízes, Senhor. Nós somos ministros do ministério da reconciliação, como está escrito na carta aos Romanos. Vem batizar com Teu Espírito, vem curar, vem libertar, vem visitar cada coração nessa manhã. Liberta as mentes agitadas, ansiosas, os corações tristes. Encha-nos com a Tua presença e com a Tua paz, Senhor.